existe um movimento da vida humana chamado ilusão. Ilusão, para todas as línguas, é ou não é assim? É uma acepção negativa. Como assim? Estou iludido. Fulano está me iludindo. Isso é ruim. Estou sendo uma pessoa iludida. Né? Fui iludido pelo meu amigo. Fui iludido pelo meu pai. Em quase todas as línguas, não é? A ilusão tem uma acepção negativa. No entanto, os espanhóis, em 1830, descobriram uma outra face desse movimento do homem, que é a ilusão na sua acepção positiva. Espronceda, um autor romântico espanhol, começou a usar a palavra ilusão com seu caráter positivo. Qual o caráter positivo da ilusão? É esse mesmo que eu estou falando. Olha, quando você entra num relacionamento afetivo amoroso, você faz uma projeção. Você projeta algo dos seus desejos, do pouco que você está vendo, e você mergulha nessa aventura. Um dos movimentos fundamentais para que o homem conquiste, para que o homem seja, para que o homem se instale na sua própria vida, é ceder, é aprender a conviver com essa ilusão. Com essa ilusão. Tudo que presta na vida, tudo que vale a pena, tem um elemento de ilusão no início. Quando a gente começou isso aqui tudo, quando o Arno me fez uma proposta para mim lá atrás, falou, Ítalo, o que você acha de entrar em lives diárias? Eu falei, que bom. Ele falou, eu perguntei, até quando? Ele falou, até 24 de dezembro. Eu falei, claro, 2 meses, dá. Ele falou, não, 24 de dezembro do ano que vem. Era 1 ano e 2 meses de live todo dia. Claro que quando eu aceito um negócio desse, porque eu aceitei, eu vi um elemento de ilusão profundo ali. Quem sabia se isso ia dar certo ou não? Quem sabia se eu ia aguentar ou não? Quem sabia se as pessoas iam de fato ser transformadas e impactadas ou não? Mas havia uma ilusão, havia um desejo, uma projeção, um convite aceito, obviamente não com todos os elementos, eu não tinha todos os elementos na mão para dizer assim, vai dar certo. Quem tem isso? Até as coisas mais certas da vida a gente não consegue falar isso. Né? Então teu filho, ele está tocando na realidade que já coloca ele na vida adulta. A vida adulta tem esse elemento da incerteza, a vida infantil não tem. As crianças jamais se preocupam com isso, por quê? Porque a gente faz acontecer o mundo para elas. A gente entrega o mundo para elas, pronto. E elas recebem e nem percebem que esse é o mecanismo. O teu filho, porque está começando a ficar maduro, está começando a descobrir como funciona o mundo, ele diz o seguinte, pode ser que isso não dê certo. E aí você tem que ver em você o quanto de ilusão, no sentido bom do termo, a ilusão, o quanto de ilusão você, a tua esposa, a tua dinâmica familiar, o quanto vocês têm nas suas relações, o quanto vocês projetam positivamente. E quando dá errado, não reclamar, mas consertar, corrigir. E quando você encontrar a desgraça e o triunfo, esses dois impostores, se comportar do mesmo modo. Não é? Olha, esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, teu filho está certinho. Agora, a tua presença ali, falando, filho, as coisas podem dar errado e dão. Isso é uma maravilha. Isso é ser humano. Isso é ser gente. Isso é estar de fato na vida. A gente, por acaso, a gente deixa de andar porque já tropeçou um dia? A gente deixa de andar porque um dia tropeçou? Não, a gente continua andando. E se eu tropeçar de novo, pai? Uai, das duas uma. Ou você só vai tropeçar, ou você vai cair de cara no chão, só que vai precisar continuar andando. C'est la vie. Essa é a vida. É ou não é? Essa é a vida. Eu queria falar para vocês agora, né, de uma coisa que é... já estou falando aqui, beleza? Já estou falando aqui. Mas é o conteúdo, de algum modo, é o conteúdo do dia. Que é a diferença entre otimismo e entusiasmo. E o que fazer? O que fazer para a gente, de fato, ser uma pessoa que tem o otimismo são, o otimismo saudável, o otimismo que joga a gente para frente. É isso que eu quero para você agora. Que você, de fato, perceba dentro de você que tem uma diferença. Que existe uma diferença. Tá? E é bom a gente prestar atenção em certas coisas. Né? É bom a gente prestar atenção em algumas coisas. Primeira delas. Quando a gente é criança,
quando a gente é criancinha, o mundo, como eu falava aqui há um pouco, o mundo ele é todo dado pra gente. O mundo é todo dado pra gente, né? Eu não estou distraído não, estou olhando os comentários de vocês aqui, tá? Eu estou olhando aqui os comentários de vocês no telão, é por isso que eu estou olhando aqui pro lado, que eu não vi até agora, não dei um beijo para vocês. Cheguei falando, estou falando sei lá quantos mil minutos aqui, né? Estou falando que nem a nega do leite aqui, pronto, falando um tempão, né? Beleza, tá? Fica comigo aqui, agora estou olhando aí, isso aí, não seja... Tá bom, galera, fica comigo aí, bora, bora! É isso aí, vamos lá. Coisa rápida. Coisa rápida. Aí. Muito bom, muito bom. Vocês me enchem de orgulho. Vocês me enchem de orgulho. Põe a idade de vocês aí, só para eu ter uma ideia da idade de vocês. Põe a idade de vocês aí. Posso fazer esse pedido aqui, produção? Põe a idade de vocês aí. Olha aí. Vamos ver. Só para ter uma ideia. Só para ter uma ideia. Tá? 11, viu um 11 ali. 13, 17. Vai, deixa rodar, deixa subir. 13, 18, né? 22. Bora, 20, 15, 18, 17, estamos no alvo, 32, 35, nômades, beijo. 30, 39, 13, 56, tínhamos os 56 ali. 13, 18, 15, boa galera, boa. Estamos dando alvo, é isso aí, é com vocês mesmo que eu estou falando. E é para vocês que eu quero falar agora desse assunto de entusiasmo e otimismo. O otimismo é um movimento profundamente humano. O otimismo é um movimento necessário para o ser humano, para a gente poder marchar e continuar caminhando nesse mundo. Uma pessoa otimista, ela não é uma pessoa boba, não é uma pessoa tola, não é um imbecil. O otimista, pelo contrário, é uma pessoa que está absolutamente dentro do que é a vida humana. Dentro do que é a vida humana. E como eu comecei a falar aqui quando eu sentei, falei, olha, quando a gente é criancinha, a gente recebe o mundo todo dado. Nosso pai e nossa mãe, bem, Ítalo, meu pai e minha mãe morreram, me abandonaram, tá bom. Bem, alguém te deu tudo. Alguém te deu tudo. Né? Dava a comida pronta, dava a roupa, dava o abrigo. Alguém estava ali te dando o mundo. E o que começa a acontecer quando a gente descobre... Preste atenção aqui, fica comigo aqui. Eu quero que você se entenda agora. Isso aqui é processo de descrição interior. Eu estou falando com você agora que tem 13, 14, 15, idade que for. Isso aqui é a descrição de como é que você funciona. Esse é um mecanismo que está universalmente presente em todos nós. Quando a gente é criança, o mundo inteiro é dado. A gente recebe tudo pronto. É ou não é assim? Não é? Você não precisa lutar e batalhar por nada. Está tudo ali. Está tudo ali. Teus pais já sabem o que eles vão te dar. Não é? Eles já sabem o que eles vão deixar você fazer ou não. É isso que acontece. É isso que acontece. Não estou olhando para a câmera não. Pode deixar num ângulo grande aqui. Eu estou olhando para a minha mulher que está ali do lado. Estava olhando para ela ali. Né? Olha, acontece que quando a gente começa a entrar na vida adulta, e alguns chamam esse período de transição de adolescência, quando a gente começa a entrar na vida adulta, você começa a perceber uma coisa, o mundo ele não está completo. O mundo não está dado. Eu vou precisar descobrir os recursos e aonde estão as fontes que podem de fato completar esse mundo que começa a aparecer para mim. É ou não é assim? O que é o primeiro apaixonamento que aparece dentro do teu coração? Não é? O que é o primeiro apaixonar? Quando você se apaixona. O que é isso? Até você se apaixonar de verdade, você acha que está tudo dado. Você tem um mundo sob controle. Aí aparece uma moreninha de olho verde que cruza o seu caminho. Rapaz, é uma aflição sem fim, porque aparece um buraco, não é? O mundo ele aparece com a sua forma esplendorosa, fala, olha, existe um desejo, existe uma demanda, existe uma tensão, existe um apaixonamento, e eu não sei se vai ser completado, e pode ser que isso fique dentro do meu peito por muito tempo. E se a Sâmia tivesse dito não? Mas não é assim que funciona? Olha, nesse caso em concreto, ela não disse não, ela disse sim. Mas a gente recebe diversos nãos ao longo da nossa vida, e esses nãos eles começam a pesar sobre nós. Então, quando você começa já a ter as suas vontades, você quer fazer uma viagem com o colégio,
E seu pai e sua mãe, muito sabiamente, porque você só tem 12, 13 anos, diz, não. Não, você não vai para o Nordeste viajar coisíssima nenhuma, porque eu sei muito bem o que eles fazem lá. Vai nada. Ah, vai voltar, vai de um jeito, vai voltar pela metade, vai nada. Vai ficar aqui. E você faz o quê? Não é? Bem, recebeu um não. Você se incomoda. Por quê? Porque você estava querendo completar um mundo ali, né? Apareceu um mundo faltante para você. Apareceu algo faltando. Essa é a delícia de ser adulto. Você descobre que existe um monte de coisa faltando. Um monte de coisa faltando. Ih, Ítalo, está faltando beleza. Está faltando dinheiro. Está faltando amigos. Está faltando carinho e amor de pai e mãe. É ou não é assim? É ou não é assim? Olha, quem já percebeu isso dentro de si? Isso está em todos nós. Quando a gente deixa de ser criança quando a gente percebe isso. Falei, então eu nunca percebi. Falou, rapaz, você é criança até hoje. Não sei se você sabe disso, você é criança até hoje. Você está vivendo um mundo imaginário. Ao mundo dos adultos falta um monte de coisa. Falta um monte de coisa. E aí a postura que você tem diante da vida é o que define o que você vai ser. O que você faz diante dessa falta? O que você faz diante dessa falta? Ao olhar para a trilha e descobrir que existe um buraco no meio dessa trilha, o que eu faço? Eu recuo 2 passos para trás, sento-me, coloco a cabeça entre os joelhos e choro, e me deito, e deixo o tempo passar, e o buraco só vai aumentando. Ou eu tento pular de qualquer modo, quebro a cara e caio no abismo, e fico chorando lá embaixo. É outra opção que as pessoas têm diante da vida. Ou, de repente, eu começo a pensar, me recolher, instrumentos, gravetos, pedaços de pau, tutorial no YouTube de como fazer pontes. Não é? Pergunto para os outros, como é que vocês passaram por esse buraco? Olha, são opções que você tem diante da vida. Você pode olhar para a vida de um modo pessimista. Preste atenção aqui que eu vou falar. Essas aqui são as 3 coisas. Você pode ser um pessimista. Este buraco maldito que não me deixa seguir pelo caminho da vida. Não é? Este não que eu recebi da primeira moça ou do primeiro rapaz que eu me apaixonei. Este não que eu recebi de papai ou mamãe que não me dão aquela mochila ou aquele iPhone novo que eu quero. Este não que eu recebi do diretor do colégio que não me deixou. Bem, você pode olhar para esses nãos da vida e você pode, de um modo pessimista, sentar-se à margem do buraco, à margem do abismo e chorar, pedindo aos céus, né? Mas não ao céu mesmo. Pedindo aos seus desejos, ao Estado, que alguém vá lá e resolva por você. Essa é uma postura da vida, uma postura pessimista. Então, diante dos nãos que eu recebo, eu sou um pessimista? Eu sou alguém que chora e desiste? Maria Eduarda Marques, Doc me nota, anotei, beijo. Ou eu sou uma pessoa, um entusiasta? Existem os entusiastas, hein? O mundo está cheio de entusiastas, eles que são os que mais quebram a cara. O que é o entusiasta? Aquele sujeito assim, tem um buraco, dane-se, vou pular. Pum, pulou e caiu, morreu. Esse é o entusiasta. Não adiantou muito o teu entusiasmo, entende ou não? Não, o que é o entusiasta? O sujeito assim, fez um cursinho de meia tigela e falou assim, basta pensar, desejar sincero. Como é que é a letra do Raul Seixas? Basta desejar de modo sincero e não sei o que profundo. É a letra do Raul Seixas que agora me escapa. Basta ser sincero e desejar profundo. Mais ou menos. Vai desejar profundo e não recolhe os meios para tu ver o que acontece. Tu vai cair no buraco. Tu cai no buraco. Aí você cai no... Aí isso acontece contigo. É um entusiasta. É o sujeito o quê? Que sem nenhum esforço vive de desejos. Uma pessoa que sem nenhum esforço vive de desejos, saiba, tem dentro do seu peito desejos vãos. Desejos que o levarão para esse mesmo abismo que elas estão tentando pular. Essas são as pessoas que mais cedo ou mais tarde vão reclamar. São frustrados. São os frustrados. Viram pessimistas do mesmo modo. Viram pessimistas do mesmo modo. Tá claro isso aí ou não? Você, diante desses nãos que você recebe, desses buracos que aparecem no caminho, você senta e chora, ou você pula feito um maluco,
para depois ficar reclamando que deu errado. Você é um entusiasta só. Os entusiastas não têm vida longa. Quando eu falo vida longa, não é vida mesmo, não tem vida biográfica longa. E existem aqueles outros, que são os otimistas. Esses somos nós. Nós estamos entre os otimistas. E aqueles que não importa quanto tempo demore, eles vão se capacitar de verdade. E não só com desejos na cabeça, mas se capacitar de verdade para construir uma ponte para pular esse buraco. Vão se capacitar de verdade para entender o tempo dos nãos. Por que meu pai não me deixa ir para Porto Seguro, num passeio com o colégio? Porque você tem se mostrado uma pessoa bastante infantilizada, você não arruma sua própria cama, você não sabe fritar um frango, você é um bebezão, você é um incapaz. É óbvio que o teu pai não vai, e a tua mãe não vai te deixar ir para Porto Seguro, nas férias com o colégio. E se eles deixassem, eles seriam os entusiastas. Só que o problema é o seguinte, quem ia cair no buraco não era eles, era você. Você está entendendo ou não? Então, de modo muito bom, eles falam o seguinte, não, vai nada, tá louco? Vai fazer o que lá? Vai consumir dorgas? Não vá. E não deixa você ir. E eles estão errados? Tá certo, porra. Estão certo. Desculpa falar, mas estão certo por quê? Porque você é um desses sujeitos. Tem 13, 14, 15 anos, que está aí, olhando pela janela, vendo a banda passar, não está recolhendo nenhuma capacidade na vida e está reclamando que os outros não te valorizam. Você não tem valor nenhum. Você não tem valor nenhum, vão te valorizar como? Não tem como. Então é evidente que algumas coisas você tem que começar a fazer. Você tem que reunir as capacidades na vida. As capacidades reais na vida. Deixa eu falar uma capacidade que eu já queria ter dito antes e que é um exercício para vocês agora. Pais e mães, pelo amor de Deus. Deixem seus filhos fazer isso. Eles não são... meu Deus, não tem nem o que falar. Né? Uma pessoa de 13 anos tem que saber cozinhar, por exemplo. Isso é habilidade mínima no ser humano. A pessoa com 13 anos que não sabe cozinhar, está frita. Ela vai ter uma sensação permanente de incapacidade. Ela não é capaz de providenciar seus próprios alimentos, de confeccionar seus próprios alimentos. Então, olha só, isso é exercício para vocês, hein? Não importa se você gosta ou não. Você tem que saber fazer arroz, fritar um bife, fazer um ovo, estrogonofe, escondidinho de carne, purê, risoto, bife Wellington, escargot na manteiga no alho. Você tem que saber fazer as coisas, porra! Você está entendendo ou não? Você tem que saber fazer o mínimo. Casquinha de siri, não sabe fazer? Pelo amor de Deus. Quem não sabe fazer casquinha de siri, porra? Tem que saber fazer, tem que saber cozinhar. Mas tem mesmo que saber cozinhar. Você está entendendo? Não é piada, não. Eu estou falando sério. Isso aqui é exercício, exercício. A comida de amanhã quem vai fazer é você. Tu está ouvindo isso aí ou não? Tu não sabe fazer um arroz, porra? Como é que você não sabe fazer um arroz, cara? Você não sabe refogar a porra no alho? Você não sabe fazer isso? O que você não sabe fazer? Como é que faz arroz? Arroz leva leite, Ítalo? Porra, você não sabe nem o ingrediente para fazer um arroz. Como é que ele fica branco? Eu falei, caralho, você nunca viu arroz, porra! Então, o que você tem que saber cozinhar? Esse exercício para hoje, hein? Isso parece uma coisa ridícula. E é? Com isso, vou te falar, com esse exercício simples, eu mudei a vida de um monte de gente no consultório, tá? E eu não estou brincando, não. Estou falando sério agora. São coisas simples. São capacidades mínimas e simples da vida que mudam a tua instalação. Mudam a tua instalação. Arroz leva leite. É isso aí. Aí, ó, o pessoal deu uma dica ali. Tem um monte... Com o advento de uma coisa moderna chamada YouTube, você aprende a fazer qualquer coisa. Você aprende a assaltar banco na Espanha. Você não vai aprender a fazer arroz, porra. Você aprende a... É claro que você não aprende, não é que a gente vai aprender, é preguiça. Aí, pelo menos a minha mãe tem medo que eu me queime. Eu falei, cara, tu tem 13 anos, bicho. Se tu se queimar, tu é realmente um... E mãe, se ele se queimar, sabe o que acontece? Nada. Ele só vai se queimar, pronto. E queimou. A cozinheira experiente se queima. Como é que tu não vai se queimar? É claro que tem que fazer, tem que saber cozinhar. Então, a capacidade, reunir capacidade na vida. Capacidades, assim, muito claras. E depois, junto com isso tudo,
Uma outra capacidade fundamental para você que começa a descobrir que o mundo não está dado, não está feito. Você tem que começar a completar esse mundo. Tem que começar a completar esse mundo. Quando você era uma criança, você achava que o mundo inteiro estava feito. O teu pai te dava o mundo inteiro. O teu pai era um tipo de Deus e tua mãe era um tipo de Deus. Quando eles somem, a noção do Deus vai embora e por isso a revolta dos adolescentes contra a religião. A revolta dos adolescentes contra a religião é ampla e puramente justificada, porque eles notam uma ausência que antes estava preenchida, de modo imaginal, de modo imaginário. Há duas possibilidades diante dessa realidade. Uma, continuar revoltado e percebendo que existe uma carência, ou imaginando que existe uma carência no mundo, que jamais pode ser completa, ou substituir, e pais e mães, não fiquem bravos comigo, substituir, porque é uma substituição, substituir essa relação que se estabelecia com pai e mãe, por uma outra coisa que foi dada para a gente justamente para fazer essa substituição, chamado religião. Chamado religião. O que é a religião? A religião é a possibilidade de estabelecer uma relação, um convívio pessoal com o Deus. E quando a gente estabelece uma relação, um convívio pessoal, a gente se torna íntimo. Do mesmo modo que você era íntimo do seu papai, da sua mamãe quando você era bebezinho, que te davam e completavam o mundo para você. É claro que alguém que não, logo nesse início de vida, 13, 14, 15 anos, não experimenta profundamente a sua religião, vai manter dentro de si esse buraco, essa ausência, essa percepção pessimista diante do mundo que é, em toda regra, falsa. Em toda regra, falsa. Então é claro que é mandatório, nessa etapa do nosso caminho, você colocar aí a prática religiosa no teu dia a dia, fazer arroz e rezar o Pai Nosso. São coisas fundamentais no dia de hoje. Meu filho, se você não sabe fazer um arroz, e se você não reza um Pai Nosso, anota o que eu estou escrevendo, o que eu estou falando, meu Deus do céu. São duas coisas fundamentais. Uma é a força do teu braço, a outra é a força que vem de Deus. São as duas coisas que você precisa ter consciência que estão presentes em você, meu filho. Fazer arroz e rezar um Pai Nosso. Fazer um jejum de vez em quando. Uma vez por semana, pular uma refeição. Jejum, oferecer isso. Ganhar um autodomínio. Dar esmola para o mendigo. Você recebe mesada. Você ganha um dinheirinho para comprar suas coisas. Uma parte desse dinheiro você vai guardar e você vai dar para o mendigo. E rezar o Pai Nosso, falar, esses são os elementos da religião. Jejum, esmola e oração. Você tem 13 anos, 14, 15, 16, e não faz isso, você vai ter sempre essa percepção de falta, uma falta de potência, uma incapacidade real, porque o mundo para você vai ser uma selva incompleta, escura. Você percebe ou não o movimento? Antes havia um Deus, chamado papai e mamãe. Depois, esse mundo fica um mundo real, fala, olha, papai e mamãe não são um Deus, existe uma outra relação que você precisa lutar para estabelecer. Então você vai ser sempre um fraquinho. Um fraquinho que tem medo do mundo. Porque não sabe que mesmo que você ande pelo vale das trevas, existe um pastor que te cuida e te guia. Tem alguém que está te olhando de modo benévolo e te sustentando na existência. E a relação com esse sujeito está amplamente aberta. Você pode se tornar uma pessoa íntima dele se você praticar esses elementos. Jejum, esmola e oração. Se você não reza o Pai Nosso 2 vezes ao dia, se você não faz jejum, se você não dá esmola, você é uma pessoa sem braço. Não sem o braço biológico, porque sem esse braço a gente vive muito bem. Mas sem um braço biográfico. Biografia, grafema, escrita. A gente escreve com o nosso braço. Como vamos ter uma vida biográfica sem o braço espiritual? Impossível. A sua vida cai num abismo fisiológico, veterinário, biológico, como a gente definia ontem. Isso é a coisa mais evidente deste mundo e do outro. E como é fácil ter esse negócio? Fazer arroz, tem um tutorial no YouTube, escreve como fazer arroz. E, Pai Nosso, jejum, esmola para mendigo. Fala, começa a fazer essas coisas para ver o que tu não vira daqui 10 anos.
Pessoa sólida, robusta, ampla, profundamente comprometida com a própria história. Falou, olha, esses são os exercícios. Como é que esses são os exercícios mesmo? Né? Não tem outros. Né? São esses exercícios. Não é outra coisa. Olha só, como é que você faz, como é que você passa dessa vida, que é uma vida puramente entusiasta, ou seja, aquele sujeito que nunca lutou, não tem a mais mínima ideia, não sabe, não lutou, nunca viu, nunca fez nada, né? Não tem capacidade nenhuma. Não tem capacidade nenhuma. Não tem nenhuma capacidade real. Não tem nenhuma capacidade real. Tá claro que esse sujeito vai pular no abismo e vai cair lá dentro, estatelado, não consegue fazer nada? Ou esse sujeito ele pode ter uma visão otimista para a vida. Você pode ser uma pessoa otimista. A gente já entendeu que o otimista não é uma pessoa boba, frágil, imatura. Não, não, não. Você pode se tornar uma pessoa, assim, otimista. Uma pessoa que reuniu capacidade na vida. É disso que é feito o otimismo humano, é isso que eu quero para você nesse momento. Aprender capacidades reais. E quando eu falo da culinária, a culinária ela é um símbolo fundamental para essa capacidade real. E depois, jejum, esmola e oração. Jejum, esmola e oração. É uma outra capacidade real, te dá um braço para você escrever a tua história real e verdadeira. Né? A tua história real e verdadeira. Beleza? Então, com isso tudo anotado, a gente continua esse conteúdo, esse conteúdo maravilhoso do dia de hoje, um conteúdo fundamental para você ter um coração amplo, magnânimo, um coração realmente generoso, que é o que você quer no final das contas. Né? O que você quer no final das contas é isso. É ou não é? É isso ou não é o que você deseja? Mas é claro que é. E para isso, eu vou chamar agora a grande aguardada, a grande convidada, o amor da minha vida, que vai agora, junto comigo, responder algumas perguntas, completando esse conteúdo da nossa terceira noite. Saminha, entra aqui, meu amor. Entra aqui. Aê! Legal. Aí, agora o pessoal ficou feliz, hein? Agora o pessoal ficou feliz. Boa. E aí, Lina, tudo bem? Tudo bem. Falei pra caramba, né? Foi mal. Olha, foi ótimo. Foi ótimo? Sabe o que eu gostei? Gostei de duas coisas. Ah. Quando você falou do improviso ensaiado. Nossa, adorei isso. É verdade. Muito bom, é super verdade isso. Super verdade, não dá pra improvisar. Educação de filho, o pessoal acha também que é uma coisa que é improvisável, né? É, claro. Claro, não dá pra improvisar, não dá pra improvisar. Isso que você falou, nem receita de bolo, se a gente improvisar dá certo. É verdade. Né? Você estava falando, e outra coisa que você falou, das capacidades que a gente precisa desenvolver, né? E aí, juntando com a receita de bolo, né? Os meus filhos veem receita de bolo para poder fazer bolo e dá errado. É verdade. Porque não dá, né? Tem que seguir a receita de bolo, mas tem que ter ali uma certa capacidade de desenvolver capacidades. E eu acho que é isso que faz a gente se sentir seguro, né? E por outro lado também, se a gente tenta fazer o bolo sem ter a receita, você não vai fazer nada no final das contas. Então é claro que é uma articulação sempre, né? Tem, assim, é a articulação entre a capacidade e esse aprendizado que vai se conquistando. Né? Esse aprendizado que vai conquistando. Exatamente, foi excelente, muito bom. Muito bom. O pessoal está aguardando aqui, eu também. Então eu queria começar abrindo aqui para a gente já começar, né? Vamos mandar brasa. A gente já está, né, com a hora aí, então vamos responder as perguntas. Se quiser jogar na tela aí as perguntas para o pessoal, pode mandar as perguntas aí. Cadê? Vamos responder as perguntas. Primeira pergunta. Quando o filho quer... Olha isso, Lina. Quando o filho quer seguir firme e os pais falam que ele tem que aproveitar a vida, o que fazer com essa inversão de valores? Cara, difícil isso, né? Eu acho que hoje a gente está, de fato, numa situação bem interessante, né? Acho que os jovens estão, de fato, ensinando muitas vezes os filhos a como serem pessoas maduras, né? Os jovens estão ensinando os pais, desculpa, obrigada, a como serem pessoas maduras, né? Eu acho que isso aconteceu na nossa vida um pouco, né? A gente passou por uma fase, assim, não ensinar os nossos filhos, nossos pais a serem maduros, mas a gente passou por momentos de entender
essa necessidade de desenvolver capacidades, de fato ser pessoas grandes, magnânimas. E eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, mostrar isso para os nossos pais, né? Então, muitas vezes, eu acho que não é falando, mas é esse adolescente ouvindo você falar, né, seguindo você, que é uma pessoa maravilhosa e fala as coisas muito bem, ele mudando enquanto pessoa, ele de fato vai ajudar a que os próprios pais consigam perceber, né, que é necessário mudar uma visão, né? E tem uma coisa, né, Helena, assim, uma coisa da nossa história também, né, que quando a gente começou a perceber uma certa realidade, começou a entender certas coisas da vida, a gente no início, né, isso lá atrás, né, com, sei lá, já 15 anos, minha irmã está aqui também, acompanhou esse período, né, quando você começa a perceber, a descobrir certas coisas, né, que estão um pouco fora do universo dos seus pais, você pode se tornar uma pessoa amorosa, e é isso que eu estou querendo te ajudar, isso eu não fiz. Ou você pode se achar o dono da razão. Olha, não há nada mais detestável e odioso do que alguém que de fato tem a verdade e essa verdade é um porrete para dar na cabeça dos outros. Antes você tivesse ficado como você estava. Tá? Antes você tivesse ficado como você estava. Então, olha só. Existe uma... Né? Sim, porque a verdade não pode ser enfiada goela abaixo, Não né? pode. Ela é um convite. Ela é um convite. E aí é o seguinte também, você nunca sabe se você tem razão ou não. Então tem um elemento que é o elemento da humildade. Tem um elemento que é o elemento da humildade. Né? Então você tem que ser uma pessoa humilde antes de tudo. Fala, olha, eu ouvi essas coisas aí da religião, do Dr. Ítalo, do Olavo, da Sâmia, tô ouvindo essas coisas aí, essas coisas são muito boas, meus pais não entendem, falam que eu tenho que aproveitar a vida. Fala, olha, evidentemente meu pai não tem razão, mas ele não está fazendo por mal. Sim. Ele me ama. E eu não posso ser um idiota que vou lá confrontá-lo, que vou lá jogar na cara dele como ele não é bom, como ele está sendo uma pessoa que tem a vida de uma vaca. Falo, nunca faça isso. Nunca faça isso. Sim. Hoje, para mim, está muito claro isso. Coisa que não estava antes. E é por isso que eu estou vindo aqui com a experiência de te falar uma coisa. Olha, isso aí só pode ser ruim para você. E a gente, quando é mais jovem, a gente é meio destrambelhado, né? Então, a gente tenta passar as coisas que a gente aprende de maneira E é destrambelhado porque a gente vive num mundo que está sem referência. Exatamente. Quem ensinou pra gente como é que tinha que fazer? Exatamente. Essa que é a pergunta. Por que a gente é destrambelhado? Não é má vontade, mas assim, você não sabe como faz. Exatamente. Não sabe como faz. Então é importante vir gente que está um pouco na nossa frente falando o seguinte, olha, essa coisa que você está falando, passamos por isso também de algum modo. E fomos uns idiotas. Exatamente. Porque estávamos mais preocupados com uma verdade abstrata do que com um amor concreto por aqueles que a gente tem o dever e o privilégio de amar. Claro. Estão na nossa frente. Então essa é uma coisa. Descobri essa coisa, minha mulher não descobriu, meu marido não descobriu. Falou, olha, a história do Scott Hahn e da Kimberly. Exato. Não é verdade, não. É uma história que o marido se encontrou a verdade, se converteu ao catolicismo e a esposa não, né? E aí, qual foi a orientação que foi dada ao marido? Mais romantismo e menos doutrina, né? Menos teologia. Então, menos teologia. Porque tinha virado um pé no saco. Eu tinha virado um cara chato pra cacete. Agora eu tenho a verdade. Eu sou católico, você não. Ficava lá enchendo o saco da esposa. Tem que fazer, tem que não sei o quê, doutrina. Falou, o casamento dele começou a ir pro buraco. Porque ele amava uma coisa assim que era teoria. Sabe por que era só teoria pra ele? Porque o amor concreto e real, ele se manifesta nessa doação que a gente dá pro outro. Isso não é frase minha também. Falou, olha, como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Exatamente. Essa é a primeira coisa. Então, esse menino aí que está falando dos pais dele, ele falou com todo carinho do mundo que você continue com esse carinho, que esse carinho aumente e expande, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim. Você vai vivendo a sua vida, você vai construindo a sua vida, você vai botando essas verdades para dentro de você, você vai sendo generoso, você vai tendo a tua religião, você vai... e amando teus pais. Porque é aquilo que você fala, né? Uma pessoa de verdade é uma pessoa de verdade. E ela transforma tudo que está em volta dela, né? Então, se ele é uma pessoa de verdade, ele vai... Ou ele pode ser só um palhaço, que está dizendo que agora eu quero ser uma pessoa melhor e maior, e meus pais estão falando para eu aproveitar a vida. Então, vamos ver se você quer ser essa pessoa mesmo. Desde que você... Então, seja. Estou te dando aqui o primeiro passo. Primeiro passo para não ser um otário. Né? Uma dica para não ser um otário. Respeite seus pais. Sempre. Ame-os. Jamais uma palavra de insurreição. Jamais. Não cometa esse mesmo erro que eu cometi lá atrás, que a Sam cometeu também. Né? Essa é uma coisa de humildade. Saber reconhecer as coisas que foram erradas e transmitir a experiência. Próxima.
como sustentar um namoro. Olha isso. Ah, Luana, fofa. Como sustentar um namoro que começou com a mesma idade de vocês e o desejo de ambos é o casamento. Olha, ó, vou contar uma coisa pra vocês. Quando foram, acho que foi uma semana antes do nosso casamento, a gente foi quebrar um porquinho. A nossa intenção era guardar dinheiro pra casar, né? E aí a gente se conheceu em 2002. E esse porquinho tinha uma data lá, de 2006, quer casar comigo, né? Então, a gente estava quebrando o porquinho em 2009. 2009. 2009, né? Então, eu tô contando essa história porque, na verdade, a gente já queria estar junto e casar desde o início, né? Mas a gente já tinha essa certeza de que a gente queria estar um com o outro desde o início, né? Não sei se todo mundo tem essa certeza sempre. Eu acho que né? teve uma coisa que a gente nunca falou isso em público. Eu acho que é bom a gente falar agora. Tem certas coisas que a gente pode fazer, pode te ajudar. Pra gente foi fundamental. Pra gente foi fundamental, né? Que é um certo deslocamento. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Verdade. Um certo deslocamento, uma coisa que pode te ajudar muito a se manter, e que é isso que no final de contas vai determinar um monte de coisa na tua vida. Tá? Um certo deslocamento. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Um certo deslocamento desse entusiasmo eufórico, que algumas coisas que a gente faz na vida dão muito pra gente, né? Tem algumas coisas que a gente faz na vida que dão isso pra gente, assim, no primeiro momento. Eu acho que você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Eu não quero falar porque tem um monte de criança ouvindo a gente também aqui, né? Mas tem coisas que a gente faz, né? Que a gente descobre uma pessoa, né? Que a gente se apaixona, que a gente quer, né? Fazer um monte de coisa com ela, né? Fala, olha, acontece o seguinte. Você quer fazer essas coisas, mas você ainda não é capaz de arcar com a consequência dessas coisas. Você não é capaz de arcar com a consequência delas. Logo, para que um ato seja bom, anota isso aí, para que um ato seja bom, ele tem que ter uma intenção boa, e essa intenção até é boa, vocês se amam. Ele tem que ter um meio bom. Fala, o meio é bom, os dois estão de acordo. Mas a finalidade dele tem que ser boa. Isso é um ato bom. Um ato bom ele tem que ter uma intenção boa, um meio bom e uma finalidade, um fim que é bom. Falou, olha, quando a gente conhece uma pessoa e é muito novo, a consequência desses atos, vocês já sabem do que eu estou falando. Quem tem maturidade para saber, sabe. Quem não tem ainda, pais não respondam. Simples assim. Né? Isso. Isso. Simples quanto isso. Olha, esses atos eles vão complicar a tua vida. Eles vão complicar a tua vida. É isso que vai acontecer. Você vai ficar preso, numas sensações que são muito fortes. Só que foi aquilo que eu falei. Você vai basear uma vida só nas sensações ou você vai basear uma vida nos valores e nos princípios superiores? Valores e princípios superiores. Então é óbvio que certas coisas, se você quer ter uma relação saudável e duradoura, né? Uma relação antifrágil, ou seja, uma relação que é capaz de superar crises, porque as crises aparecem. Uma relação que é capaz de superar crises assim, muito fortes, muito violentas. Vou te falar uma coisa, com toda a experiência que a gente tem, e que a gente tem não só pessoal, mas que a gente tem de acompanhar as outras pessoas também. É ou não é? É. Então tem uma hora que assim, olha, tem um deslocamento, tem uma coisa que tem que fazer assim, olha, vamos deixar de fazer essas coisas, ou nem vamos começar, e vamos começar a estabelecer a nossa relação com todo carinho, todo afeto, todo amor, sem frieza, mas com desejos superiores, né? Então, aprender a substituir essas atividades aí, que são atividades que são muito fáceis de fazer, tá com a pessoa aqui, tá feito, né? Assim, desculpa eu te interromper, e Nada, focar em coisas, de fato, que estimulem um relacionamento bom, né? A gente fez isso, né? De tentar gostar de coisas, tipo, aquilo que você está falando do ensaio, tipo, a gente tem que ter um ensaio orientado, né? Não é tipo, a gente se relaciona só que a gente gosta de coisas e tudo bem, e vai ver se dá match e pronto, né? Tô querendo dizer o seguinte, o Ítalo gostava de coisas quando a gente estava namorando que eu não tinha a mínima ideia do que eram. Por exemplo? Por exemplo, o próprio Olavo de Carvalho era um ponto, né? Que eu comecei a ouvir para poder tentar conversar com ele, eu entendia que era tudo português, mas não entendia nada do que ele falava.
gostava, né? Mas eu fiz o propósito, bem, eu vou escutar esse negócio todo dia indo para a faculdade, desde da saída da minha casa até a faculdade, para poder conseguir conversar com ele sobre essas coisas, né? E ele fez a mesma coisa. Olha, o amor é algo que se faz, não é algo que se É sente, exatamente isso que você né? falou, É né? isso que ela estava falando aqui, né? Vai ouvindo os Exatamente. áudios do Olavo lá, né, de uma hora para ir para a faculdade, uma hora para voltar para a faculdade. Você acaba começando a conhecer filosofia e a gente, né, Exatamente. Consegue conversar. consegue conversar de coisas mais profundas, que não são só aquelas coisas ali né? Eu não quero Sim, falar a palavra porque sim, tem sim. criança aí, então a gente tem que respeitar o horário. Né? Apesar do horário já ter passado, mas a proposta é para criança também. Então eu não vou falar, mas vocês sabem o que eu estou falando. Sim. Você sabe o que eu estou falando. E você fez a mesma coisa, né? Em relação eu tinha ido fazer um intercâmbio logo antes de entrar para a faculdade. E aí eu fui fazer um intercâmbio num lugar meio inusitado, Nova Zelândia. Né? Que não era um lugar muito comum das pessoas irem. E, obviamente, o Ítalo não sabia muitas coisas da Nova Zelândia. E aí ele foi pesquisar para no dia seguinte a gente poder conversar sobre o assunto, né? Isso foi bem no Então, início que a gente se conheceu. Então a Summer foi o que eu falei, exatamente. a Moreninha do olho verde apareceu, eu me apaixonei no primeiro minuto. E aí eu falei, puta, cara, aquele não, aquela ausência se abriu em mim. Falou, meu Deus do céu, pode ser que eu nunca a tenha, né? Que eu nunca vá ter, né? Pronto, aí eu descobri que ela foi fazer o intercâmbio na Nova Zelândia. Foi. Passei aquela noite toda estudando sobre a Nova Zelândia, aí abri a enciclopédia Barça, Mirador, não tinha internet na época ainda. Estudei aquele negócio todo, no dia seguinte, pronto, falamos sobre aquilo, tal. Falou, é assim, Ou seja, não foi natural, o que eu tô querendo dizer. isso aí. É natural, mas não é, né? É natural, não é. E depois, É. é claro, você estabelece uma relação absolutamente profunda. Uma relação absolutamente profunda, que é a relação que a gente precisa ter com os seres Exatamente. humanos. Sobretudo com o ser humano que a gente vai escolher. Você está falando de casar, né? Sim. Com o ser humano que a É. gente escolheu compartilhar toda a nossa vida. Sim. E mais que um compartilhar, a gente decidiu fazer com que da nossa vida brotassem outras vidas. 6 que são vidas biológicas que brotaram de nós, e olha quantas vidas podem brotar numa realidade chamada maternidade e paternidade espiritual. Exatamente. Né? É isso que você está querendo que a gente responda. Sim. É isso que você está querendo saber. Né? Porque essa é a resposta que a gente tem para te dar. Flávio, primeira coisa, decida esperar. Espere. Espere para não fazer essas coisas. Espera. Reorienta. Reorienta. Tenha uma conversa franca, ele com ela e ela com ele, quem estiver ouvindo. Fala, olha, você quer estar comigo porque eu sou para você só alguém que você, né? Ou você quer estar comigo para a gente compartilha de princípios superiores, de desejos superiores, que a gente é uma pessoa que de fato quer fazer atos bons, e para que um ato seja bom, ele tem que ter um início bom, um meio bom e uma finalidade boa, que a gente seja capaz de arcar com essas finalidades, que a gente seja capaz de arcar com a consequência desses atos. Né? Se você não é capaz de arcar com a consequência desses atos, você não deve fazer. Porque o ato é mau. É simples assim. É simples assim. Não é? E vou falar, onde tem ato mau, é difícil o amor nascer e o amor brotar de verdade. Tá ou não? Essa é a coisa. Então, para você, tem várias dicas práticas aqui para você, né, para responder essa pergunta aí. Que você... Claro, não, foi ótimo. Próxima. Sâmia, Olha, fala aí. perguntinha da sobrinha. A minha pergunta vai para Sâmia. A minha sobrinha vem quando? Minha irmã perguntou, né? Então, Será que ela vem? Uma menina? Será? Acho que ela que vai ter que dar uma sobrinha pra gente. é mesmo. Também acho. Cadê? Tem que inverter a pergunta. Olha aqui, cadê teu Exatamente. filho aí, hein? Exatamente. Dá você uma sobrinha pra É isso aí. gente. Fala, eu não sei fazer menina. Isso é uma coisa muito simples de responder. Eu não sei fazer menina. Então não está no meu alcance. Vai, próxima. Próxima. O dilema de terminar o colégio e ir para a faculdade. Como escolher uma carreira, profissão, sem dúvidas e medos. Se está fazendo a coisa certa ou não. É aquilo que você falou, pra mim é muito claro. Não dá pra ter certeza, total certeza, se a gente está fazendo a coisa certa. É impossível. É aquilo que você fala, a gente tem que ir lá e fazer. Faça alguma coisa pra você ver se dá certo ou se não dá certo, né? Obviamente que tem uma série de coisas, circunstâncias, às vezes familiares, aptidão e tal, mas mesmo assim, às vezes você chega lá e decide, não vamos ver, o que você vai ver se você escolheu certo ou não, né? Eu acho que é um pouco por aí, não dá pra saber muito se a gente escolheu certo ou não. É realmente difícil, assim. Você entra na vida adulta e aí fala, bem, será que a medicina foi a minha melhor escolha?
Na hora que a gente decide medicina, não sei, né, se é a melhor escolha. Para mim foi a melhor escolha porque eu conheci você e eu de fato acho que a medicina hoje, apesar de não exercer a medicina me ajuda bastante na educação dos meus filhos, né? Então, para mim foi uma coisa muito boa. Então, eu acho que pensar no momento presente, assim, né, nesse sentido, assim, se a gente vai ou não fazer aquela carreira, né? Enfim. E tem uma coisa também que eu acho que é o seguinte, né, Linda, que é que depois, quando a gente aprende certas coisas, fala o seguinte, olha, dúvida a gente vai ter sempre sobre tudo, sobre quase Então. tudo, e a questão é a seguinte, escolhe confusionismo, é uma pergunta, né? Isso é uma frase importante também. Confusionismo, ou seja, você está confuso, se decide e faz o melhor que você tem para fazer até o fim. Põe tudo, arrisca toda a tua vida, toda a tua tacada, tudo, né? Tudo, nervos, músculos, tudo ali. E fala, persiste. Você não sabe se medicina é a melhor coisa que você tem para fazer. Não sabe se é contabilidade, se é informática. Se você sabe o que é o melhor, então você não tem essa dúvida, concorda ou não? Claro. Se você sabe o que é o melhor, você não tem essa dúvida. Tua vocação está clara. Você não sabe, como eu não sabia, né? Não está claro para mim. Podia ser engenharia, podia ser medicina, podia ser filosofia. Na prática, podia ser mesmo. Eu estava na dúvida. Olha, entrei na faculdade de medicina, eu vou fazer aquilo do melhor modo, até o fim. Porque eu já tenho dúvida. Você está entendendo ou não? Então, o que eu sou chamado a fazer? Não é medicina. Eu sou chamado a fazer o melhor que eu possa, cada coisa que esteja entre as minhas mãos. Exatamente. Tanto faz, né? Eu sou chamado a fazer o melhor que eu possa, cada coisa que esteja entre as minhas, que está entre as minhas mãos. É isso que é chamado a fazer. Então, eu não sei, Ítalo, se era para eu estar aqui, ou se não era para eu estar aqui. Né? Eu não sei. Meu filho, acorda e honra o teu dever de Estado. Você tem 13 anos, 14 anos. O teu dever de Estado é respeitar os teus pais, fazer a tua cama e tirar 10 na prova e não apurrinhar os teus irmãos. Alguém tem que te falar isso. Então, mas eu acho que eu tinha que estar na Europa fazendo um intercâmbio, eu acho que eu já tinha que estar empreendendo. Meu filho, você não vai empreender em coisa nenhuma se você não tiver disciplina, constância, solidez e responsabilidade. É isso que você tem que fazer agora. Ok? Fica com Deus. Boa Um noite. abraço e até a próxima. Beijo grande. Boa noite.